Fala, meus queridos mão de alface, tudo bem com vocês? Vou falar hoje sobre as tendências. Então bora lá. O que são a tal das tendências? Tendência, como o próprio nome já diz, quando o preço, o mercado está seguindo uma tendência. Uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. O mercado ele só tem duas tendências que ele segue. O mercado do comprador, o mercado do vendedor. Tendência de alta, tendência de baixa. E uma terceira opção, que daí já não é uma tendência, é uma consolidação. Quando o mercado enrosca. Não passa nem de um ponto numa máxima e nem de um ponto numa mínima. Fica entre um topo e um fundo ali enroscado. É quando a gente chama que o preço está numa zona de consolidação. O preço está consolidado. Uma hora ele vai estourar para algum lado, mas até lá ele está consolidado. Nem vendedor e nem ganhador ganha aquela briga. E quando o preço está seguindo uma tendência, é quando o mercado está mais comprado ou mais vendido e ele ou está seguindo uma tendência subindo ou uma tendência descendo. Falando assim parece fácil, mas quando a gente vai ver no gráfico, porque qual que é o grande problema da gente conseguir entrar na nossa cabeça como que funciona essa tendência? É bem estranho, mas é algo visível, que a gente consegue ver no gráfico. Por exemplo aqui, por que é complicado e essa parte da tendência é um pouco difícil de enxergar? Olhando esse gráfico, parece que ele está meio consolidado. Você fala, pô, mas ele está subindo, tá estranho. Mas olhando assim, você fala, pô, ele está numa tendência, não é uma tendência forte, uma tendência fraca, mas uma tendência de alta. Apesar dele ficar subindo e descendo, que é o que o mercado faz todo santo dia, ele tem que fazer isso, ele está numa tendência de alta, porque é estranho falar isso, mas ele está subindo e descendo, certo? Se a gente ver aqui, ó, ele está numa tendência de alta. Olha os fundos dele, fundo, fundo, outro fundo aqui, ó, fundão bem bonito, né? Bem salta aos olhos assim, esses fundos. Tá vendo? Ó? Fundo aqui, outro aqui. Vamos até considerar esse aqui também, ó. Esse. O que eles têm em comum? Né? Um maior que o outro. Fez um fundo aqui, um fundo mais alto, um fundo mais alto, um fundo mais alto, um fundo mais alto. O preço está subindo. Está seguindo uma tendência de alta. Outro fundo aqui, outro fundo aqui. Se a gente começar a olhar um pouco mais micro, aí tem fundo aqui, tem fundo aqui, tem fundo aqui, outro fundo aqui. Mas olhando nesses pontos, olhando no macro, na macro tendência, a gente olha isso daqui, ó, os maiorzões, os maiores, né? O que o preço está fazendo? Está subindo. Então o mercado está deixando fundos mais altos. E isso mostra uma tendência altista, né? O mercado subindo. Sempre aquele mesmo desenho. Mercado indo romper topos, está em tendência de alta. Mercado rompendo fundos, ele está em tendência de baixa, certo? Simples assim. Mas, lógico que, olhando o gráfico dessa forma, é fácil. A gente olha e fala, ah, tá bom, beleza, ele está parado aqui, tô vendo que os fundos estão subindo, mas e durante o pregão quando ele começa a dar umas dessas, ó? Que a gente pode olhar e falar, ixi, aqui vai reverter. Mas não, ó, continua subindo. Como é que ele caiu tudo isso, mas ainda assim está subindo? Isso daqui, o mercado, como nas aulas anteriores eu falei, o mercado ele tem o respiro dele. Você compra, os compradores estão comprando aqui, ó, compraram muita coisa. Entre qualquer ativo que seja. Comprei aqui 10 mil ativos, o preço subiu. Tá subindo, tá subindo. O que eu faço? Chega um determinado ponto, comprei a R$ 1 cada ativo, 10 mil ativos a R$ 1, comprei a 10 mil. Agora eles estão valendo, não sei, R$ 2. Então agora eu tô com, dos 10 mil foi para 20 mil. Pô, tô ganhando 10 mil aqui nessa operação. O que eu faço? Cancelo, fecho minhas ordens. Para eu fechar minhas ordens, eu vendo. Quando eu faço uma ação de venda aqui, o preço tende a cair. Então por que o preço sempre anda fazendo isso?
Porque as pessoas compram, vendem, compram, vendem, compram, vendem. E o preço também vai fazendo isso porque elas vendem, você está vendido. Você vendeu um ativo a R$ 2.000 e agora ele está valendo 1.000. O que você faz? Recompra ele ou zera a sua posição. Você vendeu a 2.000, agora que ele está valendo 1.000, você entrega tudo e acabou, fica zerado. Você comprou a 2.000 e vendeu a 1.000. Lindo, você ganhou dinheiro também. Fez um pullback, você vende mais um pouco, agora que seja, vamos supor, 1,50 e depois você vende ele de novo. Compra de novo. Eu dou um exemplo ruim aqui porque ia ficar negativo, não pode. Mas que seja 10, 5, depois ele voltou para 3 e agora está em 1. Tá vendo? Então ele vai fazendo essa movimentação e você vai, vende caro, compra barato. Vende caro, compra barato. Ou compra barato, vende caro. Compra barato, vende caro. É assim que o preço se movimenta. Só que durante essas altas e baixas do preço, ele está numa tendência macro de alta, mas durante um tempo ele chega no seu limite e começa a querer reverter. Por exemplo, mesmo que a gente estivesse comprado, é um mercado comprador, esses não são pontos de compra. Se você compra aqui, olha o tamanho da porrada que você toma, né? Então não é legal. Você não vai esperar o preço chegar até aqui, porque ele pode fazer isso e vir embora. A gente não sabe se ele vai voltar, ele acabou voltando, porque ele ainda estava numa tendência de alta. Mas aqui ele tentou reverter. Quando que a gente consegue saber quando o mercado está pensando em reverter uma tendência ou dar continuidade naquela tendência? Primeiro de tudo, a gente tem que olhar, isso principalmente para quem faz operações a longo prazo ou operações maiores, que não são scalping, olhar a macro tendência. Por exemplo aqui, o que o preço está fazendo? Vamos lá. Olhando daqui, o preço estava fazendo. Vamos esquecer até toda essa parte aqui, não, esquece ela. Vamos ver só a partir daqui. Um topo, um fundo. Um topo, um fundo. Um topo, um fundo. Tá vendo que ele tá meio, parece que consolidado? Ele tá fazendo topos, fundos ascendentes, e o topo ele não conseguiu passar daqui, ó. Ele tá segurando aqui. Então, como que a gente faz para saber se o preço vai dar uma continuidade naquela alta ou não? Nesses casos, quando começa a não romper topos, os fundos ascendentes, mas os topos, isso vale tanto para topos quanto para fundos também. Às vezes ele está fazendo isso, chega aqui, ele começa a não ganhar. Ó. Mesma coisa. O que é isso? A acumulação, o preço está acumulando, ele não está ganhando os fundos, que é o caso aqui, que ele não está ganhando os topos, então ele está acumulando. Rompeu esse topo, voltou para baixo, fez um novo fundo, só que um fundo mais alto. Voltou a romper esse topo aqui que ele já tinha sido rompido. Mas fez praticamente, vamos dizer, um topo duplo aqui, ó. Não passou daqui. Desceu de novo, fez outro fundo. Ou seja, fundos ascendentes, mas os topos não estão conseguindo passar. Quando o topo é rompido, aqui, conseguiu ser rompido, ó, o preço voltou. Agora aqui, bem pequeno, ó, é outro fundo aqui. Então a gente tem fundo, 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 outro fundinho aqui, ó. Os fundos estão maiores, mais altos. Aqui ele conseguiu romper, voltou para esse fundo, subiu de novo, rompeu mais uma vez. Quando aqui ele voltou a romper topos, a gente consegue ter uma ideia de que o preço vai continuar dando uma continuidade na alta quando ele rompe topo com candle de força. O que seria um candle de força? Um candle forte, tipo um desse aqui, ó. Então aí a gente tem que dar um zoom, não dá para ficar olhando tão macro assim também.
Mas quando o preço ele acaba rompendo com o candle de força, ó, se a gente começar agora a dar um zoom maior, ó, a gente vê que ele tem esse topo. Tinha esse, na verdade, não, que foi onde ele segurou, rompeu, voltou a ficar abaixo, tentou de novo, ficou abaixo. Aí o que ele começou a fazer? Ó, topos e fundos descendentes. Nesse ponto aqui, olha a diferença quando a gente olha macro e quando a gente começa a dar um zoom. Olha como é que a visão começa a ficar diferente. Olha a diferença agora. O que a gente tem aqui? Ó? Topo, fundo. Topo, fundo. O que o preço fez? Nesse ponto aqui, isso aqui é um topo, né? Rompeu com um candle de força. Isso mostra pra gente que ele está querendo dar continuidade na sua tendência de alta. Topos e fundos mais altos. Só que esse topo acabou sendo mais baixo que esse. Mas quando ele rompe esse daqui com um candle de força, qual que é a probabilidade do preço? Ir buscar o topo anterior. Foi embora. Beleza. Aqui, mesma coisa. Rompeu com um candle de força. O que ele fez? Subiu. Logo que ele subiu, o candle seguinte voltou a fazer o que a gente pode considerar aqui, ó, um teste de rompimento, correto? Voltou praticamente para testar, para dar sequência. Nesse ponto aqui, o candle seguinte, acredito que o 14, fecha abaixo. Já mostrando o que pra gente? Que ele está rejeitando ficar acima do topo anterior, desse topo. Lembra do desenho? Rompe, volta a testar nessa região e vai para romper. Mesma coisa. Rompe, volta a testar e vai. O que ele fez? Rompeu, voltou a testar, não foi. Fechou abaixo de novo. O que o candle seguinte fez, o 14? Tentou voltar para cima, ficar nesse nível acima da máxima do segundo candle, que fez esse topo, não ganhou e voltou. Quando ele faz essa volta, o que o preço está mostrando para a gente? Ele não está mais com força para ir buscar topos. Se o mercado não vai buscar topo, ele vai buscar o quê? Fundo. Um fundinho aqui, pequenininho, mas é um fundinho, mas vamos até esquecer ele. Depois a gente dá mais um zoom. Esse aqui, fundo. Olha lá onde ele foi. Foi lá. Quando ele deu o alvo lá, tentou voltar. Por isso que eu falei que aqui tinha um outro fundo. Ó, ele rompeu, voltou, testar o rompimento desse fundo, veio buscar agora esse para vir buscar esse. E foi embora. Rompeu com candle de força. Qual que é a probabilidade? Romper fundos com candle de força dá sequência na sua movimentação de baixa. Voltou a testar rompimento e foi embora. Se a gente olhar para trás, muito provavelmente a gente tem um ponto de parada aqui atrás. Ó. Vamos ver. Ah, mas daqui provavelmente. Teria que ser no WinFoot. Aqui eu estou no WinJ21, mas lá atrás, muito provavelmente nesse ponto, ia ter um fundo, assim, um fundinho relevante aqui. Ó. Beleza, mas não deu para ver porque não está no WinJ21. Beleza. Aqui, nesse ponto, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar, né? Que agora bagunçou tudo. Aí. Chegou lá, subiu de novo. Deixando um topo. Fez um topo aqui, ó. Aí, beleza. Topo. Agora, ó, dei mais um zoom. Fundo. Topo.
fundo, topo, fundo, topo, fundo. Opa, tem coisa errada. Olha se a gente marcar com umas bolinhas aqui, ó. Pode marcar até aqui também, ó. Não, esse aqui não é fundo. Esse aqui é fundo. Esse aqui é topo. Esse aqui é fundo. Olha lá. Vou fazer assim, ó. Olha o que as bolinhas estavam fazendo. Não é? Ó, rompendo, rompendo, não rompeu. Não conseguiu vir buscar fundo. Esse ponto aqui vai mostrar para a gente se o preço vai querer fazer uma reversão. Como que a gente vai saber disso? É simplesmente comprar aqui? Não. Ele precisa romper esse topo aqui agora, ó, anterior, com um candle de força. Quando ele rompe, a volta dele aqui a gente pensa em fazer uma compra para ir com ele. Vamos ver se deu alguma coisa aqui, ó. O que é isso aqui? Não é o candle de força? O amarelo, 32, olha lá. Topo. Falso rompimento. Pegadinha dos big players. Porque muita gente vai olhar e vai falar, opa, olha, falso rompimento num topo. O preço vai vir buscar fundo. O candle seguinte faz o quê? Vai lá, estopa a galera e sobe. Sobe para buscar topo anterior. Nesse ponto aqui, quando o preço fecha o candle 32, a sua compra está aqui, ó. Volta do teste de rompimento de topo, comprou. Alvo, topo. Seguinte, ó. Take. Entendeu? Esse é a forma como a gente consegue ver que o preço vai reverter uma tendência ou vai dar sequência numa tendência. Ah, e por que aqui ele não foi? Mais um item, falso rompimento. O que ele acabou de fazer aqui é um falso rompimento num topo. Olha lá que bonito. Não veio deixar um topo aqui, já tinha esse, né? Foi lá, fez um falso rompimento no topo anterior, formando um novo topo. Mas, falso rompimento. Desceu, deixou um fundo, subiu. Olha o candle 38, falso rompimento. Olha o candle 39, falso rompimento. Praticamente, ó, um topo triplo. O que o preço faz? Não consegue ganhar máximas, ele volta a ganhar mínimas. Aí, o que o preço fez aqui? Ó? Quando que o preço vai voltar a definir uma outra tendência? Ele não ganhou essa mínima aqui, ó, esse fundo. Trabalhou aqui embaixo. Alvo, próximo fundo. Olha como o preço fica. Volta a testar aqui, cai. Vem no fundo, volta, cai. Aí ele não consegue, aí ele começa a não chegar nesse fundo, que é a mínima do 32, entre 31 e 32. E o que é isso aqui, ó, 42? Fundo. É um fundo, correto? O que ele começa a fazer? Deixar falso rompimento em fundos. O que ele faz aqui? Ele deixa para a gente uma consolidação. O que o preço tende a fazer depois de uma consolidação? Escolher um lado, explodir. Como que a gente vai fazer para saber para que lado que o preço vai? Candle de força rompendo o topo anterior. Topo anterior, certo? O que é isso aqui? Olha o candle de força aí, ó. Rompeu. O que o próximo fez?
voltou a testar e take. Topo anterior. O que o preço fez no topo anterior? Rompeu com outro candle de força. Voltou a testar e próximo topo. Poderia ser aqui também, né? Aqui, ó. Rompeu um pouquinho também. Depois aqui. Depois aqui. E o que ele fez aqui? Rompeu o topo com candle de força. O que o candle seguinte fez? Testou, foi para romper. Rompeu de novo com candle de força. Vamos ver o que tem para trás. Também não está marcado lá, então beleza. Um gap. Então não tem problema. Não tem o que olhar ali. Mas aí o que ele faz? Deixa um candle de força, logo na sequência ele vem e deixa um gatilho. O que a gente tem que olhar aqui, ó, o que o gatilho fez? Não voltou a testar rompimento. A gente tem um topo, rompeu o topo. O preço deveria vir testar para subir. O que a gente espera aqui? Não faz nada, porque ele é um gatilho, pode fazer um gatilho de continuidade, o preço faz isso e vai embora. Vem romper topo e vai embora. Como pode ser um gatilho de reversão. Mas como que a gente vai saber se ele vai reverter o movimento agora ou não? A gente espera. Espera ele voltar a testar aqui, ó. Esse topo. O que ele fez aqui? Quase encostou, rompeu para baixo. Voltou a ficar abaixo desse nível. Aí o preço começa a consolidar aqui. Não sabe se vai ficar para baixo ou para cima do nível. Se a gente olhar, a gente tem outro topo aqui, ó. O que o preço fez? Ficou entre esses dois pontos. Lateralizado aqui, ó. Não passa de jeito nenhum. Como que a gente faz para saber para que lado que o preço vai tender aí? Vamos lá. Esse topo e esse topo. A partir do momento em que ele romper um dos lados. Lembra? Ou vai romper um topo ou vai romper outro. Se ele romper esse topo, é porque ele quer voltar a testar topos anteriores. Se ele romper este topo aqui, é porque ele quer permanecer aqui abaixo para vir buscar fundos anteriores. Ou no caso, antes dele chegar no fundo, que o fundo está aqui, né? O fundo está lá embaixo, ele vai vir fazer o quê? Testar rompimento, porque esse daqui é um topo. Esse aqui é outro topo também. Então ele pode vir testar esse rompimento. Se ele ganhar, ele vem testar esse. Se ele ganhar, ele vem testar fundo. Beleza, vamos lá. O preço ficou aqui dentro. Falso rompimento, falso rompimento, falso rompimento, falso rompimento. Opa! O que esse candle fez? 79? Fechou fora. Qual que é a maior probabilidade do preço? Romper, né? Romper não, desculpa. Continuar indo para cima para tentar buscar topo agora. O que o preço fez? Segurou, tentou ir. Incrivelmente, aonde que ele enroscou? Ó, região de 50% do gatilho. Um gatilho forte, lá no topo. O que o preço fez? Não conseguiu passar dali e veio romper. O que é isso aqui, ó? Das aulas anteriores, ó, fundo, não é? Veio romper fundo anterior. Qual que é a probabilidade do preço agora? Topo, fundo, topo. Vou buscar o fundo mais relevante aqui, ó. O que ele fez? Rompeu. Quando ele rompe este fundo com um candle de força, qual que é a probabilidade agora? Fazer um pullback e vir buscar o fundão lá da consolidação, ó. Ele veio, porque o que ele fez aqui? Mostrou pra gente uma reversão de tendência, ó. Beleza, ó, não conseguiu passar desse topo, desses dois, rompeu o topão, voltou para dentro dele e ficou consolidado entre esses dois. Até que ele definiu ficar no nível acima.
Definiu ficar no nível acima, o que o preço deveria fazer? Vir buscar topo. E o que ele fez? Não veio buscar topo. Então, se ele não veio buscar topo, ele vem buscar fundo. E quando veio buscar o fundo, ele fez o quê? Ó? Rompeu com candle de força. Rompeu com candle de força. Aí começa a gente fazer várias outras análises também, né? Porque a gente tem um gatilho, ó. Tudo entra na análise. Segurou no gatilho, tentou subir de novo. Voltou aqui para dentro. Chegou aqui, ó, de novo, não conseguiu. Assim que ele deixou, aí aqui ó, a gente pode analisar o seguinte: topo, fundo, topo, fundo, topo. Opa, o preço pode estar querendo, ele não fez isso, ó. Topos e fundos descendentes. Agora aqui numa movimentação menor, ele fez topos e fundos ascendentes. Ótimo. Então o que a gente pensa? Pô, então ele pode vir querer buscar agora esse ponto. Ele volta a fechar o quê? Abaixo desse topo. Com um candle de força. Isso mostra o quê? Que ele vai vir buscar fundos anteriores. Ele já mostrou fraqueza aqui, não quer subir. Nessa região ele mostra pra gente que ele realmente quer reverter a tendência. A gente pode já começar a pensar em venda nesse ponto. O que ele faz aqui, ó? Volta e fica aqui dentro. Consolidado. Quando esse candle, o 102, volta a romper esse fundo, ele já mostra pra gente que é para baixo que ele vai. Candle seguinte, veio buscar esse fundo aqui mais relevante. O mercado foi embora buscar o fundão lá, ó. Essa é a forma como a gente vê quando o preço está começando a perder força e fazer uma reversão de movimento, mudar a tendência dele. Então a gente tem que ter na cabeça que o preço, quando ele está em uma tendência, eu até falei que hoje nesse vídeo a gente ia ver sobre tendência, mas na verdade já estou falando sobre tendência e reversão de tendência também. Então misturou, mas eu acho que vai ser bom, ó. O que ele mostrou aqui numa macro? Topo, fundo, topo, fundo, topo. Foi embora. Aí aqui ficou esquisito. Fundão lá embaixo. Ó. Depois, topo. Mais ou menos um fundo aqui, ó. Um topo, um fundo, um topo, um fundo. Só que se a gente olhar em fundos mais relevantes, seria esses, né? Ó. Esse e esse. E topos, esse fundo já começou, ó, mostrar topos e fundos ascendentes de novo. Mas como que a gente olharia para esse ponto? A gente teve essa super quedona aqui. No dia seguinte, o preço abre aqui e sobe. O que a gente poderia analisar aqui? Marcando os fundos principais. Esse fundo e esse aqui, que já está lá embaixo, né? E os topos principais. Esse e esse. Beleza. O fundo eu vou deixar de outra cor aqui. Beleza. Preço abriu já com gap de alta, tentou vir voltar para dentro desse fundo. Lembra do desenho? Olha o que ele está fazendo aqui. Deu uma rompida boa aqui, né? Olha o que ele está fazendo aqui, ó, tentando voltar aqui para dentro. O que era para ele fazer? Ele não está numa tendência de baixa. Testar rompimento e vir buscar fundo anterior e fundo anterior. O que o preço fez? Fundinho. Em vez de testar e cair, foi, voltou, violinou. Falso rompimento. A gente já pensa numa venda aqui. Para quem faz scalping, perfeito. Ó. Venda aqui, alvo, gatilho, take. Mas para quem olha para pegar pontos maiores,
espera para ver se esse candle 2 vai fechar acima do 85 ou abaixo do primeiro candle do dia. Fechou aqui, espera ele dar uma testada para cima, vende e vem com ele até o fundo. Fechou para cima do 85. O alvo está onde? Na verdade eu até marquei errado, né? Topinho, o topinho aqui, ó, né? Fechou aqui. Qual que é o alvo? Ó, voltou a testar. Topo anterior. Take. Ah, mas eu quero segurar mais operação. Nesse ponto aqui, ele mostrou para mim que ele não quer dar sequência na tendênciazinha de baixa que ele estava fazendo no dia seguinte aqui, ó. Ó a queda. Tá vendo? O que ele fez? Voltou a romper o fundo anterior, ó. Voltou para dentro desse fundo. Se ele voltou para dentro, próximo alvo, topo anterior. Alvo. Voltou para cá. O que ele fez? Teste de rompimento, que aqui se a gente for ver, ele deixou um topo, não. Isso aqui é um topinho. Topo e foi. Rompeu esse topo. Voltou a testar o topo, subiu. Rompeu o topo anterior e veio buscar próximo. O que ele fez aqui? Voltou a testar esse topo, ganhou força para vir romper esse topo, chegar lá, ó. Chegou. Voltou. Região aqui do... Só que daqui ele já não voltou a ficar testando o topo, mas aqui a gente tinha um outro topo também, ó, ele ficou enroscado aqui, mas a gente tinha a região dos gatilhos, né? Ó. Foi onde ele voltou, segurou e foi para tentar buscar esse topo. O que ele fez? Não conseguiu chegar nesse topo. Voltou, subiu. Fez o quê? Topo mais baixo que o topo anterior. Isso daqui, olha o que ele fez e olha na onde? Na região aqui, ó. Topo. Topo mais baixo que o topo anterior, numa região lá em cima, de um outro topo. Estranho falar, né? Topo mais baixo que o topo anterior, numa região de topo, né? Esquisito, mas é isso. O que ele fez? Não conseguiu vir buscar aqui, ele vem buscar fundo. Qual que é o fundo anterior? Essa mínima. Mínima do 20 alguma coisa. 20, vai, que seja 21. Acho que é 21. Acho que é 21, ó. Buscou. Fechou abaixo deste fundo, sendo rompido com candle de força. O que o preço vai fazer? Buscar fundo anterior. Tá lá, ó. Buscou. Voltou com tudo. Olha a força que ele fez. Nesse candle aqui. Subiu. Mas qual que é o alvo? Ele deveria vir buscar aqui, ó. Topo anterior. Aonde que ele veio? Regiãozinha de fundo aqui, ó. Não conseguiu, voltou e fechou abaixo. Quando esse candle rompe, principalmente esse fundo aqui, ó, fechou acima, a tendência deste candle seria vir buscar agora topo anterior. Opa, aqui. Pelo contrário, o que ele fez? Ele rejeitou voltar para dentro desse fundo aqui, ó, permanecer aqui em cima dessa região, de subir. Se ele rejeitou, voltou e fechou abaixo, o que o candle vai fazer? Qual que é a tendência? Em buscar este fundo aqui anterior e depois este. E o que ele fez? Foi. Agora a gente tinha a mínima do dia. O que ele fez? Não conseguiu chegar na mínima do dia. Voltou. Isso daqui é o quê? Topo, né? Olha lá. Rompeu o topo com candle de força. Testou e subiu de novo para buscar o quê? Topo anterior. Entendeu, pessoal? E o que é isso aqui? Fundo. Agora a gente já pode apagar isso aqui, né? Não tem mais nada a ver. Agora, o que é isso daqui? Fundo anterior, né? Lembra? Olha o desenho. Vixe, peraí que eu acho que eu desenhei errado aqui, hein? Não era aqui não. É aqui. Aí.
Fez isso. Ó. O que era para ele fazer aqui, ó? Nesse candle aqui, falso rompimento, voltar a testar aí, vir buscar este fundo e este fundo. O que ele fez? Rompeu com candle de força. Voltou, deixou um gatilho, voltou a romper este topo, rompendo com o candle de força, foi buscar topos anteriores. Entendeu como que a gente vê quando o preço está revertendo uma tendência ou não? Simplesmente quando ele começa a deixar de romper os topos anteriores, ó. Começa a acumular e fica naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Quando ele acumula, o que a gente espera ele fazer? Voltar e romper essa acumulação com um candle de força. Estourou para baixo. Espera ele voltar, vende, vem com ele dando alvos em fundos anteriores. Mesma coisa para candles de baixo. Está rompendo para baixo, chega um determinado momento, ele não rompe mais. Fica rompe, não rompe, rompe, não rompe. Está dentro de um range. Quando ele vai, consegue romper, volta, testar, compra, vem com ele. Topos anteriores. Beleza, pessoal. Isso é quando a forma como a gente vê o mercado com uma tendência e quando ele está começando a querer perder uma tendência. Olha aqui, vamos ver o que está acontecendo agora no mercado. Ó. Agora são exatamente 3 horas. Olha aqui. O que o mercado fez? Primeiro de tudo, né? Tendência principal dele, que a gente já tinha visto. Alta, né? Olha lá, tá subindo. Dá umas pipocadas para baixo, mas está subindo. Beleza. Qual que é o próximo topo? Vou dar até um zoomzinho maior aqui para ficar legal. Isso aqui, não? Vamos ver se até o final do dia ele chega lá. Porque temos este topo, que foi rompido com candle de força. Agora, qual que é a probabilidade desse preço aqui? Voltar a testar aqui. E aqui, ó, compra, alvo aqui. Um alvo de, brincando aí, uns 300 e poucos pontos. Tá uma operação legal, ó. Olha lá ele já voltando. Olha que belezinha. Voltando para fazer o teste de rompimento. O que a gente espera aqui? Rompeu com candle de força. Volta a testar. Não podemos ignorar isso daqui. Aqui nós temos um gatilhão. Será que ele enroscou naquela parte legal do gatilho, ó, das aulas anteriores, 50% mais ou menos aqui, ó. O que ele fez? Rompeu acima dos 50% do gatilho, alvo no topo. Muito provavelmente agora ele vem buscar a mínima do gatilho, que a mínima do gatilho está naquela região legal, faz isso, isso, e aí vem, dá alvo lá em cima. Vamos ver o que aconteceu mais para frente então. Mas pessoal, é isso, e essa é a forma como eu pelo menos vejo a movimentação do preço na macro tendência. Aí eu vou diminuindo para micro, para micro, para micro, até chegar no candle a candle, que aí é onde eu começo a fazer os scalps. Mas para quem faz umas operações mais longas, olha, resumindo, rompimentos com candle de força, a volta dele fazer o teste de rompimento, o que ele deixa aqui para gente? Mostrou que quer subir, depois de um rompimento de força, voltou a testar, deixou um gatilho legal, compra e vai dar alvo com ele nos topos seguintes, ou nos fundos anteriores. Começou a reverter. O que foi isso aqui? O preço estava subindo, começou a acumulação. Começou essa bela acumulação aqui, ó. Quando o preço começa a acumular, a gente sabe que para algum lado ele vai estourar.
Nesse candle ele mostrou para gente para onde ele vai. Então agora a gente só espera a oportunidade para entrar. Ele volta a fazer o pullback nessa região dos itens que a gente tem aqui. Olha o que a gente tem aqui também. Um gatilho, né? Gatilho relevante, que jogou o preço para cima. Um topo. Legalzinho aqui, ó. Aqui, olha a quantidade de topos com gatilhos. Se a gente pegar aqui, mais ou menos essa região, olha o que a gente tem. Qual que é a probabilidade do preço fazer isso, isso, e ir embora, buscar esse topo? É muito alto. Ó, tá voltando, espera para ver o que ele vai deixar nessa região para a gente e a gente sobe com ele. Ou o que ele vai deixar nessa região aqui para a gente, não ganhou, enrosca aqui, vem com ele, romper fundos anteriores. Simples assim. É assim que a gente faz para ver quando o candle está querendo, o preço está querendo reverter sua tendência ou não. E de preferência, quando, se ele não quer romper, se a gente tivesse esse topo aqui, não tivesse sido rompido com um candle de força, tivesse deixado um pavio desse, ó, ele deixasse um pavio e fechasse aqui embaixo, ele está fazendo um falso rompimento num topo relevante. Isso mostra para gente, depois de uma acumulação do preço, não consegue ganhar topos, não consegue ganhar topos, e quando ele vai, ele rompe com um falso rompimento, isso daqui mostra que o preço não vai passar daqui. Ele vai voltar a buscar fundos. E quando ele rompe com o candle de força, ele tende a ir embora. Pode não ser nesse candle, pode ser que nesse candle aqui ele venha puxar e ganhar de novo, ganhar força, romper a máxima do candle, no caso do 72 aqui, ganhou, ele vem para a máxima desse ele já vai embora para tentar dar alvo. Pode enroscar aqui 50%, mas 50% do candle anterior, que é um gatilho relevante, que está num topo, uma parte legal do gráfico, preço puxa para baixo nessa região e volta a subir. Ou, como eu disse, vem aqui, não volta a ficar dentro dessa região desse topo, volta para mais ou menos essa região aqui, não ganha e aí ele volta a cair. As duas probabilidades, ou ele vem aqui, enrosca e vem ganhar topos. Lógico que ele pode consolidar aqui dentro também, ficar dando uma consolidada, depois ele escolher para onde ele vai, para cima ou para baixo. Mas a maior probabilidade do preço nesse momento, por conta desse rompimento de topo com o candle de força, é ele ganhar esses pontos agora e vir buscar topão. Beleza, pessoal? Sempre reparem nisso. Sempre olhem essas ondas do mercado. Como que o preço está indo romper topos e fundos. E quando ele começa a não acumular, não quer ir para lugar nenhum. A gente pega os pontos mais relevantes do gráfico. Nesses pontos mais relevantes, a gente espera um rompimento com força, que é o caso aqui, ó. Como que eu ia saber qual que seria um ponto, que esse aqui é o ponto relevante e não esse outro? Aqui ele já mostrou pra gente, porque aqui a gente tem um topo também, né? Isso daqui é um topo, um fundo. Fundo duplo, subiu, rompeu com candle de força. Gatilho, voltou a fazer um teste praticamente de rompimento aqui, não conseguiu nem encostar lá e foi, ó. Candle seguinte foi embora. E esse candle aqui mostrou o rompimento desses outros topos, com candle de força. Aqui nesses outros pontos, ó, a gente tem um candle de força verde aqui, que rompeu esse topo, mas fez um falso rompimento nesse topo. Qual que era a probabilidade? O preço enroscar entre esses dois pontos aqui, nessa região. Ele, o que ele fez? Voltou, rejeitou aqui, voltou a buscar fundo. Chegou aqui no fundo, falso rompimento no fundo. E o que foi isso?
teste de rompimento de topo. Voltou a subir, não ganhou topo, nem esse nem esse. Voltou para baixo. Ficou nessa região aqui, ó, consolidado, os gatilhos. Chegou aqui, tentou de novo, voltou e ficou aqui, ó, totalmente consolidado, até que resolveu dar o estalo aqui, ó. Vamos ver se ele volta, segurar nesse ponto, para depois ir embora. Beleza, pessoal? Isso daí que vocês têm que reparar muito. Para seguir a tendência, sempre tentar seguir a tendência com o preço. Não ir contra a tendência. Sempre a favor. Nesse caso aqui, você teria feito uma venda aqui? Não. Teria feito uma compra aqui? Não. Não para pegar alvos longos. Para scalping, sim. Para scalping já poderia ter clicado várias vezes aí. Mas sem isso para scalping. Agora, para quem for pegar uma operação longa, esperar o ponto correto, ver o que o preço deixou, olha o que ele já está deixando aqui, ó. Olha onde ele voltou a fazer um falso rompimento no candle gatilho. A gente olhar aqui, ó, esse topo segurou, mas temos que tomar cuidado com esse outro topo. Olha onde está a briga, ó, entre um e outro aqui, ó. Fechou aqui, testa para baixo, vai embora para cima. Fechou para baixo, testa para cima, vem para baixo com ele. Beleza, pessoal? Vamos ver o que vai dar depois disso, para onde ele vai vir. Se ele vai vir buscar este topo, depois de romper esse, lógico, ou se ele vai vir buscar este fundo. Então, é isso. Qualquer dúvida, pode entrar no meu grupo do Telegram, mandar as dúvidas lá que a gente vai... Eu sempre pergunto para o pessoal lá, até podem deixar os comentários aí se vocês tiverem alguma dúvida em algum outro assunto, tem algum assunto que vocês estão... que está complicado para vocês, deixa nos comentários aí falando para fazer vídeo sobre esses assuntos que eu vou olhar e vou fazer. Beleza? Então é isso. Falou!